saía com alguns irmãos, a gente chegava na praça e a gente pregava o evangelho na praça. Não é? Isso há muito tempo atrás eu fiz isso. Foi uma época muito importante na minha vida. Amém. A minha sede, o meu desejo do evangelho, de pregar o evangelho era tão grande que eu ia a hospitais, presídios e praças e pregava. Então estou me sentindo aqui de novo, assim como quando eu tinha 18, 19 anos de idade, eu ia para as praças pregar. Foi uma experiência muito marcante, porque na praça é assim, irmãos, tudo é ao vivo, não tem muita programação, você não sabe quem é que vai entrar na roda para ouvir a palavra, você também não sabe quem vai se converter. Mas seguramente nesse período que eu estava na praça pregando, seguramente umas 1000 pessoas se entregaram a Jesus. Não é? Alguns se tornaram pastores, alguns se tornaram pastores até antes de mim, e aí pregar a praça assim, acontece isso, a pessoa está gritando do lado, mas os irmãos não se incomodam, tá certo? Porque às vezes a pessoa está gritando do lado, eu grito mais alto que ela e fica aquele negócio da feira, não é? Quem quer vender mais o seu peixe. Então, preguei muito no interior do estado, me lembro de uma viagem que eu fui pregar e chegamos de ônibus até determinada localidade e lá não tinha mais ônibus para ir para frente. E aí eu perguntei, como é que nós vamos chegar na outra casa lá? Aí a pessoa disse, não, num carro. Tá bom. Aí eu imaginei que era um carro, qualquer um carro, Volkswagen, Ford, qualquer coisa. Mas não era, irmãos, era um carro de boi. Era um carro de boi. E aí nós fomos sentados, e aí eu fui ali sentado no carro de boi e tal. Houve uma hora que deu uns arranjos no boi, uns desentiridos, sei lá o que foi. E o boi ali começou a fazer as suas necessidades, e ele achou pouco fazer as suas necessidades e começou a sacudir o rabo para um lado para o outro. Ele foi sacudindo, fazendo aquilo girar, aquilo rodar, e foi super divertido que nós chegamos para pregar o evangelho, todos bem enfronhados com a cultura local, ou seja, com o cheiro do próprio local. Então, e aí o culto, onde foi o culto? Quando eu cheguei a fazer o culto, eu disse, irmão, onde é que vamos fazer o culto? Aí eu disse aqui, eu digo, eu disse aqui, debaixo do poste. Eu digo, então tá bom, né? Debaixo do poste. Mas foi bom também que o Senhor foi tão misericordioso que ainda pessoas se entregaram a Jesus. Então, irmãos, o que importa é que a igreja do Senhor Jesus, ela pode estar em catedrais, ela pode estar em templos bonitos, ela pode estar dentro de uma casa, ela pode estar no pátio do colégio como nós estamos hoje, mas a igreja do Senhor Jesus atravessou os tempos e as épocas. E ela sempre vai continuar sendo essa igreja apaixonante, não é? Enquanto houver pessoas tiverem paixão pela obra de Deus, não é? Vai chegar uma hora em que, se Jesus não voltar, eu não estarei mais aqui nesse mundo. E aí eu espero que outros se levantem com a mesma paixão por pregar a palavra de Deus que o Senhor me deu. A paixão de pregar semana após semana, domingo após domingo, não é? De todos os cantos onde o Senhor me levou, tenho o privilégio de anunciar a palavra do Senhor. Então hoje eu quero dizer aos irmãos, não fiquem cheios de Deus, porque bom é estar no auditório. Não, irmãos, eu aprendi a pregar num auditório bacana, ou no meio da rua, ou para 2 pessoas, ou para uma pessoa, ou sentado no chão, não me incomoda. O que me importa é se as pessoas vão ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então hoje nós vamos aqui meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos meditar a palavra do Senhor. Uma palavra que é palavra para salvação. Não é uma palavra que não volta vazia. Uma palavra que alcança o coração das pessoas. E é essa palavra que tem transformado vidas ao longo dos anos. Ao longo dos séculos e ao longo dos milênios, a palavra do Senhor não tem voltado vazia. Às vezes a gente prega, ninguém se converte. Mas aí depois, uma pessoa ouviu aquela palavra, e aí uma semana depois, 2 semanas, às vezes um ano depois, aquela palavra produz um fruto no coração daquela pessoa. Não é? A gente não tem ideia do alcance da palavra de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar na inauguração de uma loja de moda no centro da cidade. Eu acho que era o Ponto da Moda, uma loja dessa. Eu fui pregar lá na loja. E aí, quando eu cheguei lá, uma pessoa me anunciou e disse, agora o pastor Baiano vai trazer para nós uma palavra. Aí eu preguei a palavra, quando terminou tinha um rapaz que estava mexendo nos computadores, e ele me chamou e disse assim, você é o Paulo Baiano que pregou na congregação do bairro Jardim Guanabara, da Assembleia de Deus? Eu tinha pregado nessa igreja, eu me lembro sempre das igrejas que eu preguei. Eu disse, eu me lembro que eu preguei lá. Foi no ano de tal? Eu digo, não, aí você está querendo muito. Eu não sei qual foi o ano. Foi no culto de mocidade? Foi. Você pregou em Jeremias, capítulo tal, versículo tal. Eu digo, aí você agora esticou a bala dele, colega, para eu saber em
Que foi o texto? Qual foi o texto que eu preguei? Aí ele falou assim, mas você falou, lembra que você falou ponto 1, isso, ponto 2, isso, ponto 3, isso? Eu digo, não lembro não, mas pelo que você falou é mais ou menos como eu penso. Ele disse, pois você pregou sobre isso. Eu disse, por que você está me falando isso? Como é que você decorou essa mensagem? Ele disse, porque naquela pregação a minha vida foi transformada. Porque naquele dia a minha vida foi transformada. E eu só soube disso, irmãos, pelo menos 15 anos depois. Eu só soube disso 15 anos depois. Então, eu não tenho dúvidas que a palavra do Senhor, ela é como uma semente que nasce a 30, 60, 100 por 1. E esse 30, 60, 100 por 1 também pode ser. Alguns nascem com 30 minutos, outros nascem com 60 minutos, outros nascem com 100 minutos. Mas uma hora, a palavra de Deus, quando ela encontra uma boa terra, quando ela encontra um bom coração, quando ela encontra um coração aberto, ela frutifica. Então hoje, eu não tenho dúvidas que esse culto aqui também para nós é um marco. É um marco também, para que nós também não fiquemos acostumados e mal acostumados. Somente dizer assim, isso é bom se for no auditório. Não. O povo de Israel, quando chegou na Terra Prometida, o Senhor levou o povo para a Terra Prometida. Quando ele chegou lá, o Senhor falou para o povo assim, uma vez por ano, durante uma semana, vocês vão sair todos das suas casas e vocês vão comprar e vão fazer tendas. Não é? Vocês vão lá no Oeste, pegam aquelas cabaninhas lá do Oeste, aquelas barraquinhas lá de R$79 para 2 pessoas, e vocês vão passar uma semana morando em tendas. E o povo olhou e disse, mas por que isso? Aí Moisés falou, para que vocês se lembrem de como foi o tempo que vocês não tinham fé. Para que vocês se lembrem como foi o tempo que vocês não tinham lugar para morar. E aí até hoje ainda o povo de Israel faz a festa dos tabernáculos, que é a festa de ficar nas tendas. Eu acho que isso é pedagógico, isso é importante, não é? Para a gente não se esquecer das nossas origens. É importante que nós façamos isso. É importante que nós não nos esqueçamos de onde nós viemos e qual é a proposta do reino de Deus. Senão daqui a pouco a gente começa a achar que é o seguinte, se não tiver um auditório bacana, como tem um bocado de crente fresco hoje, se não tiver um auditório bacana, se não tiver um auditório com ar-condicionado, se não tiver uma menina gostosinha cantando ali na frente, uma menina bonitinha dançando ali na frente, um pastor com a carinha meio gay pregando e cantando, não presta. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não. Presta, irmãos, em qualquer lugar onde está o Espírito Santo. Se está o Espírito Santo e a igreja está junta, nós podemos estar num lugar que tem a maior estrutura. A melhor estrutura. Se não tiver ali o Espírito Santo, não faz sentido, não é a igreja do Senhor Jesus. Ali pode ser sim a igreja do Senhor Jesus, se a estrutura não for mais importante do que a vida das pessoas, do que a comunhão dos irmãos, do que o anúncio da palavra de Deus. Então, hoje à noite aqui, eu acho que está sendo pedagógico para nós. Eu acho que, assim como aconteceu com José, que os irmãos dele, não é? Tentaram vendê-lo e achando que fizeram mal para ele, fizeram bem para ele, eu acho que a coordenadora do concurso, mesmo com a sua tentativa de querer ser mais rigorosa, porque no país desse não pode ser uma rigorosa, na verdade, no país que teve esse do Ministério do Ministério do Esporte, Ministério da Cidade, Ministério de tudo, não é um concurso desse que vai ser mais certo do que tudo. Mas mesmo ela pensando assim, ela fez um bem para nós. Amém? Amém? Ela fez um bem para nós. Porque nós estamos aqui aprendendo hoje uma aula maravilhosa do que significa ser. Vai chegar um tempo, você vai dizer assim, pastor, lembra que nós fizemos aquele culto lá no patamar do colégio? Pastor, eu nem gosto daquele carpete. Pois é, aquele carpete fica com uma coisa ruim. Aqui não tem coisa ruim. Tem um bichinho no chão, mas não fica com aquela coisa ruim. Né? Então, irmãos, aí vocês vão se lembrar, não é? Aí o Agamenon, quando chegar com a Lisa, pai, Lisa, lembra aquele culto que a gente foi lá no patamar do colégio e tal, né, Agamenon? Vai se lembrar desse culto aqui. Então, vai ser muito bom. Irmãos, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo Lucas, capítulo de número 15, e versículos de número... Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 28, para que os irmãos possam novamente se situar no texto, né, no contexto do que aqui está posto, a fim de que a gente se lembre da história do filho pródigo. Ok? Lucas capítulo 15, versículo 17. Para fazermos algo diferente, vamos fazer uma leitura participativa. Vamos fazer o seguinte: a irmã Diana vai ler o 17, e aí qualquer outro irmão pode ler o 18. Se você começar a ler do seu irmão, ler do lado do seu irmão, leia junto. Aí outro lê o 19 e nós vamos ler até o versículo de número
28, ok? Então a Diana vai começar lendo Lucas, capítulo 15 e versículo 17. Tenha bondade, Diana. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fome com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Ele informou: veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Vamos ler juntos o versículo 28, vamos ler? Ele se indignou e não queria entrar. Acho que esse nosso episódio é bem apropriado para aquilo que eu vou falar nessa noite. Então eu queria pedir que a Ana Vladinha, onde você está, vocês colocassem perto dessa oração, mesmo sentados como nós estamos, vamos ter uma palavra de oração, para que o Espírito Santo coloque essa palavra em nosso coração. Deus, Pai, mais uma vez, Pai, para o nosso coração, esta palavra hoje, venha nos refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, que nós possamos, ó Deus, seguir os teus exemplos, nós possamos, ó Pai, ser luz para este mundo, nós possamos, ó Deus, com a nossa vida, mostrar que você virá um Deus maravilhoso. Ajuda-nos, ó Deus, ó Deus, que nós possamos ver a diferença. Ajuda-nos, ó Deus, que a tua palavra venha tocar profundamente no coração de cada um aqui presente. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, por nós estarmos num ambiente mais informal, vai ter horas que os irmãos vão ter vontade de intervir. Pastor, aconteceu comigo. Sim. Queria pedir aos irmãos, como nós estamos fazendo a filmagem que vai para o YouTube, que vai de forma diferente, hoje porque não vai no auditório, eu espero que dê para ir. O som está chegando bem aí? Muito bem. Então, porque senão a pessoa lá que vai estar assistindo o YouTube, eu vou parar para olhar você falar, a pessoa não vai ouvir, aí vai desligar o YouTube, ela deixa de ouvir a pregação toda, ok? Aí no final do culto você pode dizer assim: pastor, aconteceu comigo, ok? A gente pode conversar. Bom, eu quero fazer algumas perguntas aqui aos irmãos para que a gente possa entender o que eu quero falar hoje à noite. A primeira pergunta é: que coisas tiram você do sério? Em que situação você se sente realmente irritado a ponto de ficar fora de si? Você já se pegou numa situação que você fica irritado de tal forma que você fica fora de si? E como é que você avalia essa sua reação? Quando você olha e diz: meu Deus, eu saí de mim por causa dessa situação. Todos nós, meus irmãos, somos mais ou menos, não é? Uns mais, outros menos suscetíveis a situações desconfortantes. E a variedade destas situações também é um fator intrigante. Algumas pessoas perdem o controle por causa do trânsito. Outras pessoas perdem o controle, por exemplo, quando chegam em casa e a comida está fria. Outros, quando a roupa não está combinando, a pessoa fica incomodada. E outros se destemperam quando o time perde. Tem gente que fica absolutamente destemperada quando o seu time perde.
E eu estou começando essa nossa reflexão falando sobre essas questões porque o irmão do filho pródigo, que é a nossa personagem por hora, nós saímos um pouco do foco do filho pródigo e estamos trabalhando o irmão do filho pródigo. E ele já foi por nós aqui avaliado como uma pessoa responsável e como uma pessoa de família, uma pessoa dada à família. Mas ele tinha também algumas coisas que lhe provocavam alguns chiliques. E uma destas coisas está aqui posta. Ele tinha um problema quando alguém estava tentando fazer o caminho da reconciliação e da redenção. O texto diz que quando ele soube do que estava acontecendo, ele ficou indignado, e a Bíblia diz que o seu pai tentava conciliá-lo e ele não queria entrar dentro de casa. Ele ficou irreconciliável, ele ficou indignado e não queria entrar em casa. Então isso incomodava o irmão do filho pródigo. Ele não aceitava que uma pessoa errasse e consertasse a sua vida. Ele não aceitava isso. Então o irmão do filho pródigo foi essa personagem que se indignava com a possibilidade de alguém querer fazer o caminho de volta. E eu queria levar você, Leonardo, algum problema aí não? Tá. Eu queria que você pensasse aí na cena do texto. Vamos tentar pensar na cena do texto? Irmão, vamos precisar ter toda a atenção aqui, nós vamos ter que evitar conversas paralelas, tem que evitar algo sair, porque se a gente ficar aqui disperso, a gente não vai evoluir. Mas eu queria que você pensasse no episódio. Porque quando eu estou lendo o texto da Bíblia, eu sempre penso no episódio, no texto propriamente dito. Dá para você ver o rapaz, imagina uma casa com uma varanda, deveria ser a casa dele, que era o pessoal com uma certa condição. E aí, aquele rapaz andando de um lado para o outro, esbravejando, vermelho de ira, encolerizado, com um choro engasgado, e seu pai tentando ficar à sua frente, dizendo: meu filho, deixa eu falar com você. Ele: eu não quero falar com você. Imagina assim. Imagina que você está longe, vendo lá na varanda, um rapaz mais novo e um homem mais velho, um rapaz andando de um lado para o outro, e o pai dizendo: meu filho, vamos entrar para conversar. Ele: eu não quero entrar. Eu estou chateado, eu estou com raiva, eu não quero entrar para ver esse meu irmão que fez o que fez, voltando para casa e sendo recebido como filho. Então, guarde essa cena que você pensou. E diante desse episódio, meus irmãos, eu quero tratar em nossa reflexão hoje sobre as coisas que nos tiram do sério e nós entendermos como essas coisas podem nos deixar fora do caminho de compreender o amor de Deus e a graça de Deus. Diante desse episódio, como nós sempre fazemos, nós vamos caminhar em 3 perspectivas, que eu vou chamar hoje de degraus. Nós vamos andar em 3 degraus que nos darão a oportunidade da leitura da nossa realidade hoje, como é que nós estamos hoje e qual é a proposta e a possibilidade que a graça de Deus e o amor de Deus tem para nós hoje também. Então, já que nós estamos imaginando subindo uma escada nos degraus, o primeiro degrau que nós estamos hoje aqui para refletir é o degrau que se chama cuidado. Diga depois de mim: cuidado. Você vai gravar hoje 3 palavras. A primeira palavra é cuidado. O degrau do cuidado. Meus irmãos, nós precisamos ter muita clareza de entendimento com as coisas que nos deixam indignados. Todos nós aqui ficamos indignados com algumas coisas, não é verdade? E esse é o degrau mais baixo da nossa existência. O degrau de ficar indignado com as coisas. E quando nós ficamos indignados com essas coisas, é quando nos pegamos, vez por outra, intensamente incomodados, por que não dizer até irados, com coisas que quando passa o momento, nós percebemos que elas eram frágeis e eram contraditórias. Você já se viu assim, depois que passa a raiva, você diz assim: meu Deus, como é que eu fiquei irado com o negócio daquele? Então deixa. Já aconteceu com você? Pois é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E a nossa personagem aqui, o irmão do filho pródigo, ele nos mostra que é mais fácil do que nós pensamos nós nos indignarmos apenas com aquilo que nos é inconveniente, ou conveniente, na verdade. A maioria de nós, preste atenção, fica indignado com aquilo que é conveniente para nós ficarmos indignados. Com algumas coisas que são inconvenientes que nós fiquemos indignados, nós não ficamos. Quer ver? Preste atenção.
O que me impressiona nesse processo da nossa revolta é que na maioria das vezes nós não agimos coerente quando a situação com a qual nós nos revoltamos, ela é objetiva a nós. Veja bem, eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Nós dirigimos sempre no trânsito como nós gostaríamos que as pessoas dirigissem? Ou se nós tivermos a oportunidade, daremos algumas roubadinhas e daremos algumas fechadinhas nas pessoas? Você já se viu no trânsito fazendo uma coisa que você abomina? Que você, se a pessoa fizesse com você, você fica revoltado, xinga a pessoa, diz que ela é endemoniada, filho de Belial, filho de Eli, o que aconteceu com você? E você na outra esquina, estava aqui subindo Antônio Salles, ali na Benito Carvalho, a pessoa cortou você ali na altura da Avenida Estados Unidos, Senador Virgílio Távora, você lá na outra avenida, na Avenida Desembargador Moreira, você fez a mesma coisa com a outra pessoa. Já aconteceu isso com você? E você na hora olha assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Você fez a mesma coisa. Quer ver outra coisa que eu quero lhe perguntar? Nós agimos sempre como nós gostaríamos que os políticos agissem, ou se aparecer a chance, nós vamos tirar também o nosso quinhão? Porque é muito fácil a gente reclamar dos políticos, irmãos, porque os políticos são as raposas tomando conta do galinheiro. Mas a questão é o seguinte: e se você for chamado para tomar conta do galinheiro? E se acontecer para você uma oportunidade também de um dinheiro fácil, de uma comissãozinha por fora, de alguma coisa que seja não 100% lícita, que tenha uma certa ilicitude, você vai dizer assim, não, eu não vou fazer porque isso me indigna, ou você vai dizer assim, ninguém é perfeito? Vou lhe fazer uma outra pergunta. Nenhum de nós não gostamos que as pessoas falem mal de nós. Não é verdade, irmãos? É muito chato quando as pessoas falam mal de nós, mas eu quero perguntar a você o seguinte: você sempre fala bem das pessoas? Você sempre fala bem das pessoas? Você nunca se pegou falando mal das pessoas, não? Eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Nós achamos que as pessoas não sabem educar os seus filhos, não é verdade? Quando a gente vê um menino no shopping fazendo escândalo e tal, você sabe educar o filho de jeito nenhum. Você sabe educar o seu? Nós ficamos escandalizados quando alguém da igreja tem um comportamento errado. Não é verdade? Olha, aquele irmão fez isso, aquela irmã fez isso. Mas a minha pergunta é: o seu comportamento é referência para as pessoas? Porque você se indigna com o comportamento do seu irmão, mas o seu comportamento também é referência? Nós dizemos, eu escuto isso aqui muitas vezes, dependendo das pessoas. São coisas que eu escuto sempre. Primeiro, pastor, a minha vida dá um livro. Eu escuto sempre. Toda vida que eu vou conversar com a pessoa, pastor, a minha vida dá um livro. São coisas que eu escuto sempre. Pastor, a minha vida é pior do que a de todo mundo. Isso também eu escuto sempre. A outra coisa que eu escuto sempre é: pastor Palhano, a pior classe de gente que tem que trabalhar são os pedreiros. Pastor Palhano, a pior classe de gente que tem para trabalhar são os eletricistas. Pastor Palhano, você não tem ideia como é trabalhar com gesseiro. Pastor Palhano, você não sabe como é ter que trabalhar com os policiais. Isso é uma classe ruim. Pastor Palhano, a pior categoria de gente que tem são os funcionários públicos, só quer tomar cafezinho toda hora. Pastor Palhano, a pior categoria de gente que tem são os policiais federais. Se é que você me entende. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: e a sua classe? Será que você também não está entre os piores? Será que você não é uma pessoa difícil de conviver? Será que você não é uma pessoa também que chega atrasada, que não cumpre os seus compromissos? Igual o pedreiro, o eletricista, o gesseiro, igual o policial, igual o funcionário público, igual os outros? O irmão do filho pródigo ficou, e todos nós temos o direito de ficar indignados em algum momento. É verdade, irmãos. Tem horas que nós temos o direito de ficar indignados. A grande questão é a seguinte: o objeto dessa nossa indignação, dessa nossa revolta, é um objeto digno? Você está se indignando com as coisas que são dignas? E a nossa indignação vai produzir alguma coisa realmente significativa, ou apenas um piti, um momento de destempero sórdido com o qual temos que lidar de vez em quando? A sua indignação produz algum crescimento, ou é só um destempero que você precisa de vez em quando ter para se sentir um pouco mais humano? Meus irmãos, o caminho para o conhecimento da graça e do amor de Deus passa por aqui. Porque, escute, as coisas com as quais nós nos indignamos,
nós só nos indignamos com as coisas porque nós temos algum conceito de justiça. Sabe por que a gente diz que a pior categoria do pedreiro? A gente diz assim, não, porque ele não é justo. Sabe por que a gente diz que a pior categoria são os eletricistas, os receiros? Porque a gente diz assim, porque ele não fez justo comigo. Sabe por que a gente diz que o nosso filho é mais bem criado que o do outro? Porque a gente tem uma relação de amor. E a gente está fazendo juízo de amor. Eu educo melhor porque eu amo mais o meu filho. Sabe por que a gente emite opiniões sobre coisas que nos indignam? Porque nós temos um sentimento de misericórdia, nós temos um sentimento de perdão, nós temos um sentimento de graça, nós temos esses valores impregnados em nós. E quando eu digo aos irmãos que conhecer o amor de Deus e conhecer a graça de Deus passa pela nossa leitura daquilo com o qual nós nos indignamos, é porque nós só podemos conhecer a justiça, a misericórdia, o perdão, a graça e o amor verdadeiro se nós conhecemos ao Senhor. Porque se nós não conhecemos ao Senhor, nós agimos com as pessoas nesse senso comum pobre, medíocre, nesse senso comum cretino que as pessoas têm, que reclamam que estão falando mal de mim, mas quando eu viro as costas eu falo mal do outro também. Eu reclamo das pessoas que fazem as coisas erradas, mas eu vou do outro lado e faço a coisa errada. Significa, sabe o quê? Que eu não tenho o amor de Deus no meu coração. Porque Jesus disse que nós temos que ter a mesma vara, a mesma medida com a qual a gente mede as pessoas, tem que ser a medida com a qual eu me meço. Eu não posso cobrar das pessoas que elas cheguem pontualmente nos encontros se eu sou uma pessoa que chega sempre atrasada. Eu não posso cobrar que as pessoas paguem suas contas em dia se eu sou uma pessoa que está sempre atrasada com meus compromissos financeiros. Eu não posso cobrar que ninguém fale mal de mim se eu sou uma pessoa que a minha língua é uma tesoura afiada tramontina comprada novinha na casa feliz. Eu não posso me indignar com as pessoas do trânsito se eu dirijo de forma irresponsável, se a minha direção é perigosa, se eu não respeito os pedestres, se eu paro em cima da faixa de pedestre, se eu não dou preferência aos ciclistas, enfim, se eu dou sempre aquela roubadinha básica, eu não posso me indignar. Então, nós, para conhecermos o amor de Deus, irmãos, precisamos descobrir com o que nós nos indignamos e saber se essas coisas com as quais nós nos indignamos pelos frutos do nosso conhecimento do Senhor ou pelo nosso senso medíocre de senso comum. Jesus se indignou. Jesus uma vez chegou no templo e a turma estava vendendo tudo. Eram os cambistas. E aí, meus irmãos, Jesus, a Bíblia diz que ele fez um chicote. Ele fez um chicote. Para a pessoa fazer um chicote demora, irmãos. Ele fez um chicote, ele ficou trabalhando, eu vou dar uma surra nesses caras. Ele fez um chicote. E aí ele foi, irmãos, ele não deu no pessoal porque o pessoal correu antes. Mas ele ia dar. Ele ia bater com força. E aí ele foi, como ele, quem não conseguia acertar o chicote, ele quebrou a mesa, derrubou a mesa, jogou tudo no chão, espatifou o dinheiro, abriu a jaula para sair as rolinhas, os passarinhos, soltou os animais. Jesus se indignou. E ele disse, não façam da casa do meu pai um covil de salteadores. Porque a casa do meu pai é para ser casa de oração para as nações. Aí, às vezes a gente diz assim, olha aí, estão transformando a igreja num covil de salteadores. Mas às vezes, os próprios que estão dizendo isso estão transformando a casa do Senhor em covil de salteadores. Por isso é que nós precisamos avaliar contra o que nós estamos nos indignando. Porque o Senhor Jesus se indignou, mas ele se indignou porque conhecia o amor do Pai. Porque conhecia a justiça do Pai, porque conhecia a misericórdia do Pai, porque conhecia o perdão do Pai. Portanto, se queremos conhecer o amor do Senhor, a graça do Senhor, precisamos nos indignar, mas com as coisas certas. Quem entendeu diz amém. Amém. O segundo degrau que nós temos que subir nesse caminho do conhecimento da graça e do amor de Deus é o degrau da oxigenação. Diga depois de mim, oxigenação. Qual é a primeira palavra que eu pedi para você gravar? Cuidado. Qual é a segunda palavra? Oxigenação. Eu gosto dessa palavra, oxigenação, porque oxigenação pressupõe renovação, oxigenação pressupõe ar novo, pressupõe troca de ar. Então entenda a oxigenação como essa troca de ar. Nós precisamos, irmãos, estar abertos para oxigenar a nossa mente com novas possibilidades. Existem algumas pessoas que a mente não consegue mais se oxigenar, não consegue mais se renovar. Meus irmãos, sabedores, como nós somos agora, de que a maioria dos nossos objetos de revolta são frágeis, a gente se indigna por coisa pouca. Não é? A gente se indigna porque o culto agora só 10 minutos.
Nunca vi uma pessoa se indignar, vai dizer assim, rapaz, a pessoa chegar para mim com raiva, assim, dizer assim, pastor Paulo, eu não estou indignado. Por quê? Porque eu não aceito que a igreja tenha só um culto de terça-feira e um culto de sexta-feira. Não aceito. Eu estou indignado, eu quero um culto quarta, eu quero um culto quinta, eu quero um culto segunda-feira. Ninguém fica. Já chegou para mim gente para dizer assim, pastor, a gente podia fazer só um culto na semana e acabar com o outro, para ficar em casa e tal. Não é? Porque as pessoas precisam disso, a gente se indigna com isso. Não é? Então, sabedor de que as nossas indignações, por isso que às vezes as pessoas chegam com as indignações dela e eu escuto, porque a minha função como pastor é escutar. Mas eu sei que dali não vai levar a lugar algum, porque eu sei que aquela é uma indignação absolutamente improdutiva, estéril. Não vai chegar em lugar nenhum. Amanhã ela vai estar fazendo aquela mesma coisa contra a qual ela se indigna. Então, sabedores de que o objeto da nossa indignação muitas vezes é frágil, a questão agora é a seguinte: o que é que nós vamos fazer com isso? A Bíblia diz, meus irmãos, que o irmão do filho pródigo não quis entrar em casa. A Bíblia deixou claro, ele não quis entrar em casa. Preste bem atenção, quando nós somos crianças, nós não nos apercebemos dos nossos próprios erros. Quando a gente é criança, a criança não sabe que está fazendo uma coisa errada, de natureza. Nós precisamos sempre que os nossos pais ou alguém mais velho faça isso. Diga para nós que nós estamos errados. E essa fase de não perceber os erros deve durar até a adolescência. Não é? Um adolescente, quem tem filhos aqui adolescente, quem é adolescente sabe que o pai tem que chegar para dizer, meu filho, você está errado nisso, minha filha, você está errada naquilo. Então essa fase de não reconhecer os erros, de os outros precisarem ver os nossos erros, ela deve durar aí até a fase da adolescência. Mas a questão é a seguinte: quando nós entramos na fase adulta, e daí para a maturidade e para a velhice, nós começamos a perceber os nossos próprios erros, pelo menos em tese, deveríamos, né, irmãos? Perceber os nossos próprios erros. É muito chato uma pessoa com 40 anos alguém chegar para dizer assim, você está errado. O seu comportamento é um comportamento cretino. Não é ruim, irmãos? Você agiu com picardia. Você foi leviano na sua atitude. Não é ruim? A pessoa diz assim, rapaz, com o cabelo branco, a barba toda branca já, a pessoa me chamava a atenção. Não é ruim, né, irmãos? Mas tem gente que não consegue enxergar, porque tem um problema de retardamento de maturidade. Ela é um adolescente que cresceu, mas ficou preso lá atrás. Em tese, deveríamos ser, quando alcançamos a idade madura, nós, os primeiros a reconhecer os nossos próprios erros. Mas aí vem um problema, que se nós não mudamos as coisas quando nós éramos chamados a atenção na infância e na adolescência, se você não conseguiu mudar, então significa que você atravessou os tempos convivendo com os seus erros que eram resistentes, e de alguma forma, escute, você achou um jeito de sobreviver com os seus erros e aos seus erros. Você chegou um momento que você disse assim, eu sou assim mesmo, então eu já aprendi a conviver com isso. É triste quando nós chegamos nessa situação. Na fase adulta, preste atenção, a força que a pessoa tem que impor sobre si mesma para mudar será bem maior e muitas vezes sem sucesso. Uma pessoa que na fase adulta, chegou na fase adulta, ainda trazendo erros e vícios da infância e da adolescência, essa pessoa, quando chegar na fase adulta, meus irmãos, ela vai ter que imprimir sobre ela uma força descomunal para mudar. Porque quanto mais velho o papagaio, mais difícil ele aprender a falar. Quanto mais velho o cachorro, mais difícil ele aprender um truque novo. Quanto mais velho o homem e a mulher, que conviveu a vida inteira com os erros, mais difícil se torna dele mudar. E uma das angústias das pessoas adultas é não conseguirem mais mudar. É quando elas olham para as suas vidas e percebem que o tempo está correndo contra elas, mas elas não acham mais forças para entrar em casa. O filho pródigo tinha que entrar em casa, e tem muita gente que não consegue mais entrar em casa. Não conseguem mais acreditar na possibilidade da redenção. É aquela pessoa que entra uma nova semana, um novo mês e um novo ano, e o desejo de mudança sempre reaparece. A segunda-feira para ela é um tormento, não é porque ela tem que trabalhar, não. A segunda-feira para ela é um tormento porque ela diz assim, eu vou começar e vou mudar agora. A virada do mês para ela é um tormento, não é porque ela já vai começar um novo mês e ficar mais velha, não.
É porque quando vira o mês, ela diz, agora a partir do próximo mês eu vou mudar. E o ano para ela, o final do ano é aterrorizante para essa pessoa, porque ela diz, 1º de janeiro, minha vida agora vai ser outra vida. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? A mudança da semana morre na terça-feira. A mudança do mês não chega no dia 5. E a mudança do ano, ela vai aos trancos e barrancos até o dia 28 de janeiro. Não passa de fevereiro. É que nem a pessoa que nunca leu a Bíblia, que diz, agora eu vou ler a Bíblia toda, e começa em Gênesis. Ela vai em Gênesis, ela vai com força, na alegria, impulsionada pelo final do ano, Réveillon, lá na igreja. Aí quando ela chega em Êxodo, aí já vai mais ou menos, porque Êxodo também, né? Irmãos, quando ela chega em Levíticos, Levíticos é um tormento da alma que os irmãos não têm ideia. Deuteronômio, Números de Deuteronômio, ela diz, meu Deus, aí ela já largou aí, e ela já contou 10 anos que ela é crente, já começou no Gênesis, ela leu 5 vezes. Ela foi sempre começando a ler. E ela não terminou o livro de Números 5 vezes também, ou mais. Não é? E aí, meus irmãos, quando ela olha o Malaquias, coitado, ela diz, está muito longe, não vou chegar no Malaquias. Então escute, quando chega essa situação, que a pessoa fica esperando a segunda-feira, fica esperando a virada do mês, fica esperando virar o ano, sabe o que acontece, meus irmãos? Na maioria das vezes as pessoas chegam um momento que dizem assim, não tem mais jeito. Ou então ela fica procurando igreja arrumando algum que vai dizer para ela assim, vai conseguir, você vai conseguir. E a igreja hoje, lamentavelmente, para muita gente, se tornou a manivela da camicleta do Xadrez Xerife. Lembra? A manivela para funcionar o carro velho. O irmão não consegue fazer por disciplina própria, precisa que alguém seja disciplinado por ele. Ele não consegue fazer uma campanha de oração em casa sozinho. Ele não consegue buscar Deus sozinho. Ele precisa que alguém diga, você tem que vir aqui toda semana, você tem que vir aqui buscar, você tem que ir daqui, é aqui que você tem que fazer. E aí ela tem que estar ali, alguém incentivando, dizendo, venha. E ela vai na força do outro. Se aquele outro recuar, ela recua. É triste quando a pessoa chega nessa situação. Aí ela chega uma hora e diz assim, não há mais como mudar, a minha vida não vai mais para lugar nenhum, senão para a mesma rota triste que me trouxe até aqui. Outros continuam tentando, com uma conquistazinha aqui e outra acolá, mas elas sempre perdem a batalha para o próprio temperamento e para a sua própria condição pessoal. O irmão mais velho deve ter ficado do lado de fora, de um lado para outro na varanda, recalcitrando os argumentos a favor da sua posição, mas ele não conseguia fechar a questão. Eu imagino que ele ficou dizendo assim, é justo que eu fique indignado, é justo que eu não queira entrar em casa. Ele ficou ali naquela angústia, porque a natureza humana, irmãos, escute, por si só não consegue se resolver. Nós inventamos e nós seccionamos a ciência de todas as formas. Hoje a pessoa é especialista numa artéria do lado direito, na parte inferior, na parte de trás do coração. A ciência, o sujeito faz psicologia e aí ele se especializa no ramo da psicologia, que é a psicologia da Gestalt, não sei o que. A moça faz a fisioterapia, aí ela se especializa na fisioterapia, que é da estética de não sei o que, e ela só trabalha com a estética facial. E nós fragmentamos a ciência para tentar resolver os nossos problemas, mas ainda, irmãos, nós não achamos a condição de mudança. Nós não achamos. Nós não conseguimos mudar. Parece que a tecnologia trabalha contra nós. Parece que o tempo e todos os recursos que nós dispomos são nossos inimigos. Já notou isso? A gente cresceu, mas parece que tudo trabalha contra a gente. Essa semana, conversando com um irmão, que há muito tempo ele trabalha na área de design gráfico, ele disse, pastor, antigamente não tinha negócio de computador para fazer as coisas, não, as coisas eram feitas à mão, era feita... E a gente tinha um prazo para entregar. Hoje tem computador, tem tudo de última geração. O sujeito chega com o produto e diz assim, tem que entregar hoje à noite. O sujeito chega às 6 horas, tem que entregar 8 horas da noite. Eu digo, meu Deus, que estupidez é essa? Sabe o que é isso, irmãos? É que a tecnologia que era para nos dar mais condição de conforto, tranquilidade, a gente fica mais neurótico. A gente fica mais retardado. Não é? Por quê? Porque a gente diz assim, a pessoa diz assim, tem que fazer isso aqui agora. A minha pergunta, irmãos, eu acho às vezes a sociedade tão estúpida, que às vezes a pessoa diz assim, tem que fazer isso aqui agora, tem que cumprir esse prazo. E você diz assim, sim, se não cumprir o prazo. Quem é que vai morrer por isso? Quem é que vai morrer por isso? Não é? São coisas estúpidas que nós fazemos. É para nos dar um senso de assim, que nós somos pessoas bacanas. Por exemplo, a justiça, como é que a justiça funciona? Se você perder um prazo na justiça, por exemplo, teve aquele dia, você perdeu aquele prazo, não foi, acabou-se o processo. Você está ferrado, em outras palavras.
Aí se você chegar 5 minutos atrasado, você diz assim, eu cheguei atrasado 5 minutos, aconteceu o problema ali. Não pode, agora você perdeu o processo, vai ter que começar tudo outra vez. Sabe para que isso, irmão? É para nos dar um senso de que assim, nós somos pessoas importantes, né? Que aqui nós cumprimos os pratos, nós fazemos as coisas. E nós estamos inventando todas essas ilegitimidades para dar para nós um senso de que nós estamos fazendo alguma coisa que é boa, que na verdade está trabalhando contra nós. E escute, no caminho do conhecimento da graça e do amor de Deus está o tempo da confissão da impotência. Meus irmãos, alguns de nós não conseguem mais transformar a sua vida. A ciência nos ajudou e eu até acredito que a ciência tem uma área que ela vai. Mas tem coisa, meus irmãos, que a ciência não resolve. Nós precisamos confessar nossa incapacidade. Nós precisamos dizer que nós não temos condição. Nós precisamos acreditar que nós não poderemos ir se não houver sobre nós a graça de Deus. Nós não teremos condição de mudar. Tem gente que já tentou de todas as formas mudar. Pessoal, percebeu? Tem gente que tenta mudar, ai meu Deus, eu quero mudar, e faz um esforço, vai na yoga, vai na outra que faz a campanha de oração, vai na outra que faz a cura, e depois ela volta, irmãos, para o mesmo vômito da sua própria vida. Sabe por quê? Porque ela procurou todos os lugares, mas ela ficou só na varanda, correndo de um lado para o outro. Ela não procurou quem realmente poderia mudar, quem realmente poderia transformar. Os irmãos entendem isso? Amém? E em terceiro lugar, em último lugar, o terceiro degrau nesse processo. Qual é o primeiro degrau, irmãos? Cuidado com as coisas com as quais nos indignamos. Segundo degrau, qual é? A oxigenação. Nós precisamos nos abrir para nos oxigenar e pensar assim: nós precisamos entrar na casa e nós não vamos fazer isso com o nosso próprio esforço. Alguém precisa nos ajudar. E o terceiro degrau é que vai trazer essa resposta final para nós. É o degrau da reconciliação. Diga depois de mim, reconciliação. Meus irmãos, quando nós não conseguimos mudar, somente o Pai pode nos reconciliar. Se você se lembra do texto, a Bíblia diz que o Pai tentava em todo tempo reconciliar o Filho. O Pai tentava conciliá-lo ali no caminho. Né? Ali na varanda, o Pai ficava tentando conciliar o rapaz que estava indignado e que não queria entrar em casa. Meus irmãos, o texto nos diz que um moço destemperado, andando de um lado para o outro, foi procurado pelo pai o tempo inteiro para uma conciliação. O pai queria: meu filho, não é assim que se faz, vamos por esse caminho. Meus irmãos, a proposta do Senhor Jesus, descrita nos Evangelhos, é a de nos reconciliar. E de nos reconciliar, irmãos, em todas as dimensões. Escute, eu acredito, meus irmãos, que uma parte de nós ainda está em pé de briga consigo mesmo. Eu converso com muita gente e eu percebo claramente, irmãos, que alguns irmãos não têm nem inimigo fora de si. Eu percebo que alguns irmãos, o maior inimigo que ele tem é ele mesmo. Ele é contra ele trabalha contra ele. Ele não consegue se olhar no espelho, ele é inimigo dele mesmo. A vida dele, a atitude dele, a fala dele, a forma como ele conduz a própria vida, ele é inimigo dele mesmo. Ele podia escrever um livro, ele me disse que a vida dele, né, minha vida dá um livro, ele podia escrever um livro. Eu, meu grande inimigo. Então eu percebo que algumas pessoas estão angustiadas, porque estão em pé de briga consigo mesmo. E isso é tão forte, irmãos, que no segundo mandamento, o grande mandamento do Senhor Jesus, ele diz que nós temos que amar o próximo do jeito que nós amamos a nós mesmos. Ou seja, eu não posso amar uma pessoa se eu não consigo olhar para mim e de alguma forma me amar. Não é? E amar a gente mesmo, irmãos, tem que ser tem que fazer uma visita psicológica, uma visita existencial muito grande dentro de si. Porque às vezes você é uma pessoa assim, que dificilmente as pessoas vão amar você. Porque tem gente que assim faz questão de não se permitir ser amado. Mas o que impressiona que não faz questão de se permitir ser amado é porque no fundo não se ama. Não é? Então quando eu falo que a proposta do Evangelho é a proposta de nos reconciliar, em primeiro lugar, irmãos, conosco mesmo. Nós precisamos estar reconciliados conosco. Nós precisamos olhar para nós em paz e não ter culpa.
Irmãos, algumas pessoas com quem eu converso, eu percebo que estão com culpas. Culpas de coisas que aconteceram lá atrás na sua vida. Algumas pessoas com quem eu converso, eu percebo que elas não se toleram mais, elas só não conseguem se separar de si mesmas. Porque elas têm uma aliança consigo mesmo, não conseguem separar de si, porque se ela separar de si, ela vai ter que morrer. A proposta do Evangelho é nos reconciliar conosco. E, meus irmãos, a sociedade, ela de alguma forma não gosta das pessoas que são reconciliadas consigo mesmo. O Senhor Jesus era reconciliado consigo. O Senhor Jesus, ele queriam fazer dele rei, ele disse: eu não quero ser rei de vocês não. As pessoas ficavam incomodadas com o fato de Jesus não querer ser rei. Jesus não tinha um lugar para reclinar a cabeça, não andava com dinheiro no bolso, não é? As pessoas ficavam incomodadas com isso. Jesus era tão despojado, irmãos, que no dia, eu acho que aquele dia foi grande a oferta, não? Porque tinha uma multidão de gente, tinha 5.000 pessoas assistindo no culto. Irmãos, 5.000 pessoas assistindo no culto, é para tirar uma oferta abençoada, não, irmãos? Ou dessa. E Jesus disse assim: ó, manda a turma aí sentar no chão e vamos fazer o seguinte, vamos distribuir com todo mundo aí. Aí Judas chegou e disse assim: Senhor, não faça um negócio desse, a hora é agora, vai tirar o ministério do sufoco. Nunca mais nós vamos sair por aí, pregando por aí, nós vamos botar agora na rede de televisão que vai ficar aí agora só num canto só parado. E Jesus disse: não, pode sentar o povo aí tudinho, senta em grupos assim, traga aqui a comida e tal. Aí disseram assim: não tem nem comida para esse povo. Vai aparecer, tenha calma, vai aparecer. Irmãos, e aí Jesus alimenta 5.000 pessoas. Então Jesus era despojado porque ele sabia quem ele era. Ele vivia muito bem consigo mesmo. O problema de Jesus nunca foi ele. O problema de Jesus era sempre o pecado que habitava as pessoas e a tentativa dele de redimir as pessoas para si. Então as pessoas ficam querendo colocar imagens de Jesus, que Jesus teve um caso com Madalena, que Jesus teve isso, que fez aquilo, não é? Jesus não precisava fazer essas coisas não, porque ele sabia qual era a missão dele nesse mundo. Jesus veio a esse mundo, ele não veio para se casar, não veio para transar, não veio para dormir com ninguém. Ele veio a esse mundo, a única coisa que ele queria era a cruz. A obsessão de Jesus era a cruz. Ele tinha que morrer na cruz por mim e por você. Então ele não ia se envolver com a Madalena, com a Madá. Não é verdade, irmãos? Ele não ia se envolver, ele não ia construir. Jesus não veio para cá, irmãos, para fazer Minha Casa Minha Vida. Alguém pode chegar e dizer assim: Jesus entra no plano Minha Casa Minha Vida. Ele diz: não, a minha casa é em outro lugar, a minha vida pertence ao Pai. Na verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os apóstolos entenderam, ele foi lavar os pés dos apóstolos, irmãos, e os apóstolos assim, Pedro disse: Senhor, não faça isso, porque isso é um mau exemplo que você vai dar, porque depois que você for embora, eu vou ter que lavar os pés dos outros também. Jesus disse: rapaz, deixa eu lavar teus pés, porque se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Então Jesus não tinha esse negócio, irmãos. Jesus não tinha um marketing pessoal, como alguns até escreveram que Jesus fazia um marketing pessoal. Jesus não tinha marketing pessoal não, você queria ficar com as crianças, ele chegava com as crianças, os discípulos lá que chegaram e disseram: tira o menino daqui. Porque quando a pessoa começa a ficar importante, começa a aparecer os babão, né? Não, tira daqui e tal, a pessoa está cansada, leva ele para dormir, está cansado. Eu disse: não, deixa os pivetes aqui tudinho. Deixa os pivetes aqui. E aí, você brincou de quê? Está brincando de quê? Jogar piano? Foi bom? Traga o peão aí. Jesus pegou o piano, soltou, pegou no ar, entendeu? Então Jesus não tinha esse negócio, né? Jesus, ele sabia tanto quem ele era, irmãos, que ele se deu ao trabalho de ficar sentado com a mulher de vida certa. A vida não era dúvida, a vida era certa. Ela sabia o que ela queria homem. E ela tinha dito 5, não deu certo, ficou com 6, ela ia até acertar. E aí, Jesus ficou sentado com ela sem nenhum problema, não é? Que podia ser a imagem, quem passar, ele não estava nem aí, entendeu? Então, Jesus era um cara reconciliado consigo mesmo. Não posso nem dizer que ele era reconciliado, porque só é reconciliado quem já foi reconciliado consigo mesmo. Sabe, irmãos, o Evangelho, eu quero dizer a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não entregou, que quem é crente de verdade, irmão, vive bem consigo mesmo. Entendeu? Vive bem consigo mesmo. As angústias que o crente de verdade tem que conhecer o Senhor Jesus são angústias de outra ordem. E não por crise de si mesmo, não é? Por crise de identidade. Não, irmãos. Nós sabemos em quem temos crido. O apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós sabemos em quem temos crido. Nós temos certeza que vamos morar no céu. Amém. Entende? Então é nesse evangelho que eu acredito. O evangelho que nos reconcilia conosco, que faz com que a pessoa que não sabia quem era, a pessoa descubra quem ela é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e não fique mais tergiversando entre um caminho e outro. E não fique mais oscilando entre alguma coisa e outra. É a coisa pior do mundo, irmão. Uma pessoa que não sabe o que é da vida, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Irmãos, quem não sabe o que é e o que é da vida não vai chegar em lugar nenhum.
E o crente de verdade tem que saber pelo menos uma coisa: no céu eu vou chegar. Ele tem que saber, tem que falar com alegria, com autoridade: no céu eu vou chegar, sabe? E eu acho bacana os hinos antigos que nós cantávamos. Eu ia até cantar, tinha um programa para cantar aqui hoje no auditório, um hino desses antigos, que fala disso, que nós éramos pecadores e hoje nós somos crentes, irmãos. Então, por exemplo, um crente, um servo de Deus, não pode mais ficar com as coisas do mundo. Aí quando eu vejo algumas pessoas que se dizem crentes, que as coisas do mundo são mais atrativas, que as coisas seculares são mais atrativas, que qualquer coisa, ela não entendeu, não está reconciliada consigo mesma, entendeu? Que precisa ficar dando justificativa para a família, para isso, para aquilo. Quando um cara é pivete, um menino pequeno, que vive às custas do pai, ele tem que dar satisfação à família. Mas o cara casou, saiu de casa, aí eu tenho que ir, porque eu tenho que ficar de bem com a família. Eu quero ficar bem com a minha família, coisa nenhuma, irmão. Eu me lembro do meu avô, que meu avô era crente, a família dele não era, só tinham 2 filhas dele que eram crentes, mas tudo era descrente. Meu avô era um desses crentes reconciliados, sabe? E aí ele teve um dia, muitas vezes que eu fui na casa dele no final de semana que a gente ia pra lá, e quando chegava de manhã cedo, ele botava uma roupa e ele botava a Bíblia debaixo do braço e dizia assim: eu vou para a escola dominical, quem vai comigo? Ninguém ia. Mas ele dizia: quem vai comigo? Aí eu me lembro que uma vez o filho dele que morava fora, passou muitos anos fora e voltou e chegou no domingo. E naquele domingo chegou a família inteira, chegou os netos, os filhos, as noras, os genros, todo mundo chegou. E quando deu 9 horas da manhã, irmão, 5 para 9, o meu avô passou e disse assim: eu vou para a escola dominical, quem vai mais eu? Mais eu, não é comigo, mais eu. Quem vai mais eu? Aí ninguém foi. Aí minha avó chegou e disse, porque mulher é conciliadora, na verdade, chegou e disse assim: Pedro, teu filho passou por 10 anos fora, sem vir aqui, chegou hoje, não dá para tu deixar de ir para essa igreja não, e dizer: Zilda, cala a boca. Cala a boca, porque eu sou quem sei. Eu sou quem sei. E aí ele saía e voltava, quando ele chegava na mesa, irmão, aquela algazarra na mesa, todo mundo conversando. Ele chegava, tomava banho, estava a toalha nas costas. Senhor, eu quero te agradecer por essa boa comida que nós temos aqui. Senhor, abençoa meus filhos aqui para que eles se convertam. Jesus, tem misericórdia. Começava a orar e a gente ficava rindo. Ele orava, terminava de comer, agora vocês podem comer. Todo mundo estava comendo, agora vocês podem comer que eu terminei de orar. E aí quando chegava de noite, irmão, dava 7 horas, ele botava a roupinha dele de novo, botava ele debaixo de braço e dizia: eu vou para o culto. Para o culto. Quem vai comigo? Quem vai mais eu? E aí ninguém ia, irmão. Aí minha avó dizia de novo: Pedro, tu já foi de manhã, porque na verdade tu já foi de manhã, Pedro, porque tu não vai de novo agora de noite. Aí o que ele dizia? Cala a boca, assim. Eu sou quem? Eu sou quem sei. Então ele era um homem reconciliado consigo. Ele era um homem que sabia em quem ele. Por isso eu quero dizer a você, querido, o seguinte: o Evangelho é a proposta para quem quer descobrir quem é de verdade. Entende? Por isso que quando eu pergunto às pessoas quem quer se entregar a Jesus, irmão, não fique forçando a pessoa. Assim, vai lá por mim, vai lá por mim, eu trouxe você. Não, irmão. Porque quem quer, quem não quer, vai embora. Acabou, você quer ser perdido, vá. Irmãos, existem diversas formas de ir para o inferno. Só tem uma forma de ir para o céu. Cada um escolhe a melhor. Eu escolhi para o céu. Quem escolheu comigo, diga amém. Eu escolhi essa forma. Então, a proposta do Evangelho é nós nos sermos reconciliados conosco. Agora eu acredito também que a maioria das pessoas, a maioria de nós ainda sofre com traumas e questões interiores por causa dos outros. Sofremos com a família, sofremos com os amigos, sofremos com os irmãos da igreja, sofremos com os colegas de trabalho, sofremos em todas as dimensões. E são sofrimentos distintos, mas que, se não são resolvidos, funcionarão como uma mistura química impensada, explodindo talvez no lugar errado com as pessoas erradas. É muito difícil, irmãos, a gente explodir com quem é devido. Você já notou, como por exemplo, o sujeito no trabalho, ele é humilhado, o patrão grita com ele, tal, ele aguenta todos os abusos, mas ele não consegue digerir aqueles abusos. Tem gente que consegue digerir numa boa, mas tem gente que não consegue digerir, aí ele chega em casa. Aí quando ele chega em casa, o menino diz assim: papai, cala a boca. Não venha falar comigo, eu não quero falar com você. O que foi que aconteceu? Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que são mal reconciliadas com os outros. São mal reconciliadas com os outros. Não é? O patrão ligou para você, estourou com você e tal.
Por isso que é bom que quando eu falo que os irmãos estudem, que os irmãos tenham uma condição, porque quando você estuda e você tem uma condição, que você é bom, ninguém grita com você. E na hora que está com você, você diz, eu vou sair agora, você pode bater minhas contas que eu vou embora agora, eu estou empregado na outra empresa dela. Agora, quando a pessoa tem qualificação, o patrão diz assim, olha, seu abestado, se você, engula o que eu estou lhe dizendo, se você, tem 50 pessoas na fila para fazer o que você faz, não é não, irmãos? Não é? Aí a pessoa fica chorando, vai para a igreja, fica procurando um pastor, mas depois que eu conversando com o pastor com essas besteiras. Procura o pastor para uma coisa mais séria. Pastor, lá no meu trabalho, meu patrão me persegue. Então faz o seguinte, eu boto o nome dele na boca de um sapo, amarra e diz assim, Jesus, tem misericórdia! Ou então vai lá e conversa com ele. Te conserta com ele. Ou então estude, irmão, pra você sair de lá. Não é? Então, a maioria das pessoas, irmãos, são brigadas com alguém. São brigadas com alguém. Alguém é brigado com a família, é brigado com... Não é? E alguns são especialistas e ficam brigados com todo mundo, irmãos. O Evangelho, irmãos, é uma proposta da gente se reconciliar com o próximo. Não é? Da gente olhar o próximo como alguém também que é como eu. E que precisa ser tratado também com a mesma decência que eu quero ser tratado. Então o Evangelho é uma proposta de reconciliação minha comigo e minha com o meu próximo. Algumas pessoas, irmãos, sofrem a vida inteira. É uma coisa tão perversa, irmãos, que a pessoa ficou em casa até 18 anos. Aí até 18 anos a mãe dela foi um demônio na vida dela. O pai dela foi um demônio na vida dela. Não é? Na maioria das vezes é a mãe. Os irmãos não perdoam, mas fica ali, tudo e tal. Aí o pai fica bastante fora e tal, mostra o bebê e tal, aquela coisa. Aí fica um inferno na vida da criatura e tal. E quando é mulher com mulher, aí que é aquele inferno, aquela coisa. Aí, 18 anos ela sai de casa, aí arruma um besta pra casar com ela, sai de casa. Aí sai, irmãos, ela está com 25 anos de casada, ela tem mais tempo casada do que dentro de casa. Aí, quando ela está com 25 anos de casada, ela tem traumas ainda, porque a mãe foi opressora quando ela, pelo amor de Deus. Eu até entendo isso antes de você se converter, mas se você se converteu, solta a tua mãe do teu tempo. Liberta-te. Libera a tua mãe, libera quem te fez mal, porque não é possível que uma pessoa depois de 20 anos de casada passou mais tempo fora de casa que dentro de casa. Aí chega lá e diz assim, eu tenho uma angústia que quando eu tinha 17 minha mãe disse que eu era feio. Então, aí o teu marido casou com você da feia. O besta. Minha irmã, o Evangelho precisa ser uma proposta de reconciliação nossa com as pessoas. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, eu quero dar aqui para quem não me conhece a história. Eu tive um relacionamento difícil com meu pai a vida inteira. Difícil mesmo, porque meu pai bebia e ele chegava em casa e meus irmãos ficavam chorando e eu chamava ele de vagabundo, eu era bocão e tal. Teve um dia que eu fui no bar e ele estava brigando com o cara, eu disse, vamos chamar a polícia. Pra quê? Pra pegar vocês dois, estão brigando, Aí ele chamou, me bateu. E aí eu cheguei, corri pra casa, ele chegou, e eu me escondi, e aquela confusão, e aí ele chegou, cadê o Paulo César? Minha mãe disse, isso aí não. Aí eu esperei dormir, no outro dia ele acordava, como se nada estivesse acontecendo, também falava com ele como nada estivesse acontecendo, e tal. E aí, meus irmãos, eu me converti. Na hora que eu me converti, o meu pai chegou em casa bêbado e disse, meu filho, agora eu prefiro ter um filho gay do que um filho pastor, do que um filho crente. Meu filho agora é crente. Pois é, pois eu sou crente. E não tem problema, ele só pode querer ter um filho gay, vai ser outro, mas não serei eu não. Eu vou ser crente, é isso que eu quero. Aí depois, quando eu virei pastor, me tornei pastor, fui chamado para o ministério, ele disse assim, agora meu filho, além de crente, vai ser ladrão. Não tem problema. Não tem problema. Tá tudo certo. Aí, irmãos, meu pai, no ano de 2001, foi acometido de um câncer fulminante. Ele descobriu que tinha câncer e morreu em 20 dias. E aí, irmãos, quando eu cheguei na casa do meu pai, que eu vi a situação do meu pai, logo no primeiro dia, segundo dia, que eu olhei e conversei com ele, ele disse assim, meu filho, eu acho que eu tenho câncer. Ele ficou muito amarelo. E aí, um câncer de vesícula. Já estava metástase. Aí ele disse, eu acho que eu tenho câncer. Irmãos, na hora que eu soube disso, eu procurei um pastor amigo meu e disse, olha, eu queria que você fosse ao meu pai e eu queria que você pregasse a palavra de Deus para ele, para ver se ele entrega a vida a Jesus, porque ele já não vai aceitar se chegar lá no pai. E eu tenho medo de colocar a caça a perder.
Se eu chegar lá e perguntar, pai, se eu quero entregar a vida a Jesus, ele disse, não, aí acabou. Aí eu pedi a esse pastor amigo meu, irmãos, ele foi e não me falou nada. Depois eu liguei para ele e disse, e aí, você foi lá? Ele disse, fui, cara. E como é que foi? Não, eu cheguei lá, comecei a falar da graça de Deus. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu sei onde é que você quer chegar. Aí quando ele disse isso, irmão, me apertou o coração, diga, e aí? Aí ele disse, eu sei onde é que você quer chegar, você quer perguntar se eu quero me entregar a Jesus, né? Ele disse, é isso mesmo, eu quero perguntar se eu quero se entregar a Jesus. E ele falou assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. E aí, meus irmãos, sabe o que eu pensei na hora? Tomara que ele não se entregue a Jesus para ele ir para o inferno pagar todos os pecados que ele cometeu, não é verdade? Foi isso que eu pensei? Não. Na hora que o pastor me disse que ele tinha entregue a vida dele a Jesus, irmãos, eu fui para lá. E eu levei a Patrícia e levei meus filhos. E levei meus filhos, porque meu Leozinho era o menorzinho, e ele abraçava o Leozinho, e brincava com a Catarina, que era a única neta mulher que ele tinha, e brincava com a Catarina, e fazia pipoca para as crianças. Eu levei meus filhos, e nós nos ajoelhamos na cama dele. Você lembra disso? E eu comecei a orar por ele. E meus filhos de joelho, o Renatinho era pequenininho, começou a orar por ele, e nós oramos por ele ali. E quando terminou, todos saíram. Eu fiquei perto da cabeça dele, abracei meu pai e disse a ele que o amava. E ele também me disse que me amava. E ele me pediu perdão. Eu disse, você não precisa me pedir perdão de nada. Você não precisa me pedir perdão de nada. Eu só quero te amar. Eu só quero que nós curtamos esses nossos últimos momentos. Porque o Senhor sabe que essa doença é terminal. E meus irmãos, eu ia para lá todos os dias. E o meu pai se reconciliou com o Senhor. E eu quero dizer aos irmãos que mesmo eu tendo uma história, uma vivência difícil com ele, toda a minha vida, meus irmãos, o Evangelho me reconciliou com o meu pai. E eu tenho certeza que eu vou me encontrar com ele um dia na glória. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos reconcilia uns com os outros. O Evangelho nos traz aproximação de pais com filhos, de filhos com filhas. Ele faz isso. É o Evangelho que traz perdão. E em último lugar, eu acredito, ainda que todos os homens precisam encontrar o caminho da reconciliação com o próprio Deus. O caminho de se deixar convencer pelo Senhor. O caminho de se deixar abraçar pelo Senhor. O caminho de se aproximar e perceber que não é necessária tanta indignação, tanta revolta. Pois se alguém deveria estar revoltado, era ele contra nós. Mas pelo contrário, o Senhor não se revoltou contra nós. Alguns de nós aqui, irmãos, demos causa suficiente para o Senhor se revoltar contra nós, não é verdade? E se o Senhor tivesse se revoltado contra você? Se ele tivesse me xingado? Se ele tivesse dito assim, eu não quero mais você. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor é tão maravilhoso. Quando eu falei que o caminho de conhecer o amor de Deus passa pelo caminho da descoberta da nossa própria indignação, é porque nós nos indignamos com os outros. Mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus poderia se indignar conosco pelas nossas atitudes. Ele nos amou a tal ponto de nos dar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E uma vez, irmãos, eu ouvi alguém dizer alguma coisa muito forte. Uma pessoa perguntou para mim e disse assim, Paulo, você sabe por que Jesus veio ao mundo? E aí, irmãos, eu tentei fazer uma resposta teológica. Ela disse assim, me diga em rápidas palavras. E eu tentei e não consegui dizer em rápidas palavras. Ela disse assim para mim, Jesus veio ao mundo para nos levar de volta para casa. Amém. Meus irmãos, na hora que essa pessoa disse isso, eu digo, ela entendeu. Alguns de nós estamos na varanda do lado com o outro, o pai está dizendo assim para você, ei, eu quero ser assim. Você não precisa ficar tão amargurado, nem tão indignado, porque se alguém tinha que se indignar, era eu. E eu não me indignei contra você. Eu amei você. E aí o Senhor, que nos amou, hoje está aqui entre nós. A porta está aberta. E Ele está dizendo assim, você quer entrar por essa porta? Eu queria que você, onde você está, você tivesse um momento de oração. Feche seus olhos aí na oração.